Maranata, que alegria poder estar aqui, que felicidade ver você aqui. Estou muito feliz porque, em definitivo, estou morando em Florianópolis. A mudança já veio, a principal coisa, entre aspas, chegou também, que é minha esposa. E talvez, quando eu fui apresentado aqui no dia 11 de janeiro, boa parte da igreja não estivesse presente. Mas agora, quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos Pimentel. Estarei aqui auxiliando o nosso pastor sênior, Eronilde Chagas. E para mim será uma alegria tremenda poder juntos continuarmos o trabalho e avançarmos com a obra do Senhor para vermos Jesus voltar em nossa geração. Amém? Quero que vocês conheçam o amor da minha vida. Quero chamar aqui a Sara, minha esposa, também para que vocês estejam familiarizados. Se não fosse essa mulher, eu não estaria aqui. Então, nós chegamos, em definitivo, aqui, estamos para servir a vocês. Olá, bom dia. Não sou tão eloquente quanto ele, mas queria dizer que estamos muito felizes por estar aqui. Cremos que foi a mão de Deus que nos guiou para este lugar e para este trabalho também. Espero que tenhamos um ano abençoado. É isso. Obrigado. Uma saudação aí para minha esposa. Obrigado. Bom, como vocês sabem, o pastor Chagas também já comentou aqui à igreja que nós queremos estar com vocês. Eu quero que coloque aí a imagem que eu passei para a mídia, porque eu tenho interesse em conhecê-los melhor, em estar com vocês, visitando vocês, os meus jovens. Pastor, vá na minha casa. Ou então, não, pastor, em casa eu não quero lhe receber. Vamos marcar em qualquer lugar. Eu estou conhecendo Florianópolis, a gente pode ir em algum lugar, comer alguma coisa, mas esse é o meu contato ainda essa semana. Quem quiser apontar aí o telefone. Eu tenho um presente, eu gosto de dar presente. Eu tenho 5 presentes especiais aí para dar para as primeiras 5 pessoas, famílias, que falaram: pastor, vamos marcar a nossa visita, venha aqui em casa orar comigo. Então, pastor, vamos ali conversar. Esse é o meu contato. Eu estarei mudando de contato, provavelmente na próxima semana, mas se você mandar um alô, um oi, eu estarei respondendo você, e estaremos marcando, então, para juntos aí, orarmos juntos, eu conhecer você, lermos a palavra e nos fortalecermos no Senhor. Quero saudar também os meus amigos que estão aqui, que não são membros da Igreja Adventista. Em especial, tem uma família muito querida aqui. Não disse de onde eu vim agora, mas para quem não sabe, eu sou natural do estado do Amapá, Macapá, extremo norte. Minha esposa, que está aqui com seus pais, levanta a mão aí, Esté e Gessé, eles são naturais de Santarém, no Pará. E aqui também tem uma família muito querida para mim, eu estou conhecendo vocês, mas essa família é querida, porque eles vieram morar em Florianópolis primeiro do que eu. É a família do André, da Samara, do seu Luiz, da Tia. Meus amigos, sejam bem-vindos, muito obrigado por terem atendido o convite, que não foi meu, foi do Senhor para vocês estarem aqui. Sejam muito bem-vindos. Mas vamos ao que interessa. Nós viemos aqui adorar a Deus e a ouvir a sua palavra. E você e eu ouvimos a palavra de Deus por meio do quê? Da Bíblia, da Santa Escritura. Abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 10. Lucas, no capítulo 10. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 10, você está vendo esse povo uniformizado com a camisa laranja. Eu estou aqui com a camisa laranja também. São pessoas que aceitaram a missão. Vamos falar um pouquinho de missão nesta manhã. Estão dedicando tempo da sua vida, suas férias, em prol do serviço ao próximo e da salvação das pessoas. Então, isso não é apenas para os jovens, era para toda a igreja. Nós vamos ver um pouco acerca de missão no capítulo 10 de Lucas, a partir do versículo 17. Antes de lermos, nós vamos orar, mas eu estou olhando ali o maestro, eu quero reforçar que hoje tem ensaio, triagem, na verdade. Eu espero passar nessa triagem. Meu sonho é participar de um coral. Olha, a alegria que Deus me colocou vamos conversar depois. Então, vocês estão convidados, eu espero passar aí nessa seletiva, para juntos estar aí cantando, não sozinho, jamais, mas com um grupo a voz fica um pouquinho menos feia, né? Todos encontraram Lucas capítulo 10, amém? Feche seus olhos e vamos falar com Deus novamente.
Nosso Senhor, nosso Pai, nos achegamos nesta hora ao Teu trono de graça, por meio do sangue de Jesus, Senhor, e sua intercessão. E nesta hora, achegados a Ti, queremos uma única coisa, que Tu, Deus, fale à nossa mente e ao nosso coração, Pai. A Tua palavra está aberta diante de nós, que o Santo Espírito se movimente aqui, fale conosco para que possamos compreender a Tua palavra e, ao compreendermos, possamos receber força para colocar em prática no nosso dia a dia, Pai. Aqui estão Teus filhos, Tuas filhas, vieram aqui nesta manhã, nesta casa de adoração, com problemas, talvez doenças, coisas ruins que assolam a cada uma delas, Senhor. E eu te peço que a Tua paz reine no coração de cada um. E que cada problema, cada doença, o que for, seja solucionado, resolvido, curado, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que nada nos distraia da Tua palavra e que possamos ouvir de forma audível e plena a Tua voz. Perdoa os nossos pecados, são bênçãos que te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Acompanhe comigo na sua Bíblia ou no seu smartphone, se estiver no modo avião, o versículo 17 do capítulo 10 de Lucas, que diz assim: Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo Teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Versículo 19: Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Versículo 20: Não obstante, alegrei-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado onde? Quando nós olhamos aqui para o capítulo 10 de Lucas, nós vamos perceber que esse capítulo, o livro em si, é centrado na missão de proclamar o reino de Deus, que ele estava próximo, bem como fazer curas e milagres. Se você for olhar, é isso que se trata no versículo 9, no capítulo 9 também. E se você olhar o capítulo 9, Jesus ele envia inicialmente 12 discípulos para pregar. E no capítulo 10, ele coloca ali no início, agora envia 70 pessoas, 70 trabalhadores para proclamar o reino de Deus. E aí ele exorta para que os discípulos orassem, pedissem para que Deus enviasse muitos trabalhadores, porque a seara é grande, é muita, e poucos são os ceifeiros. E quando a gente olha para a palavra de Deus, e olha para o nosso cenário atual, a gente vê um mundo não muito diferente do contexto bíblico, que o cristianismo estava sendo proliferado, Cristo estava ali pregando, mandando as pessoas irem pregar. E quando nós olhamos o mundo, em 2022, o mundo alcançou o total de quantos habitantes? 8 bilhões em 2022, 8 bilhões de habitantes. Nesse mesmo ano, em 2022, nós tínhamos na igreja adventista, mundialmente, cerca de 22 milhões, ainda continua esse mesmo número, 22 milhões de adventistas espalhados pelo mundo. Quando a gente olha esse cenário e faz um cálculo rápido, 8 bilhões de pessoas no mundo, 22 milhões de pessoas adventistas que conhecem a mensagem de que Cristo está voltando, conhecem a mensagem de Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas, a gente percebe que, para que Jesus retorne, para que todos conheçam sobre esse Cristo, esse Deus vivo, cada um deve pregar, falar da bendita esperança para pelo menos 364 pessoas. Este é o cenário mundial. Você sabe que tem a janela 1040 ali, países árabes que não têm acesso, o cristianismo é proibido. Então é um desafio muito grande. Na América do Sul é um número maior, é a maior divisão da igreja adventista. No Brasil, então, nem se fale, porque nós vivemos num país cristão, praticamente a maioria da população crê em Deus, mas quando nós olhamos para a igreja adventista, que tem uma mensagem peculiar, uma mensagem única, isso é assunto para
aqui na ilha, né, em 27 congregações, para uma população de um pouco mais de 537 mil habitantes aqui em Florianópolis. Ou seja, para que toda a ilha, para que todo o município de Florianópolis seja alcançado pela mensagem do Evangelho, você e eu temos que falar acerca de Cristo para pelo menos 136 pessoas. De forma direta, olho no olho. E eu lhe pergunto, você tem feito a sua parte? Você tem falado acerca do Deus vivo que você crê? Ou ele não é real para você ao ponto de você não compartilhar para os outros? 157 pessoas arredondando, né? Queridos, há vidas quebradas por aí, vidas cansadas, pessoas dilaceradas pelos conflitos ao redor, por doença, pessoas abandonadas que precisam de um toque de fé e esperança, de uma mensagem de amor, estão carecendo. E nós, você e eu, nós fomos chamados justamente para proclamar a bendita esperança. Nós não fomos chamados para sermos consumidores, ou seja, não é para vir aqui ao sábado e cantar belas músicas, ouvir belas mensagens. Não, é para que você saia e compartilhe desse amor que transformou a sua vida, para que também possa transformar a vida de outra pessoa. Senão, está faltando algo. Está faltando algo. Se você olhar Mateus no capítulo 24, o versículo 14, ali o capítulo 24 é o sermão profético, né, aquele que vai dizer quando Jesus vai voltar. E ali ele deixa a palavra, ele diz, para eu voltar, precisa acontecer isso. O que é que precisa acontecer para que Jesus volte, segundo o Apocalipse, Mateus 24, versículo 14? E o evangelho do reino será pregado, e então, isso já seria razão suficiente para que você e eu, nós compartilhássemos a mensagem de salvação. Porque quando toda a ilha de Florianópolis, todo mundo conhecer acerca desse Deus, Jesus retornará para nos buscar e morarmos com Ele para sempre. Quanto tempo mais você quer sofrer nesta vida? Quanto tempo mais você quer ficar doente, você quer brigar com o patrão, você não quer ter vontade de fazer as coisas, você quer sofrer? Quanto tempo mais? Isso já era para ser a nossa maior e melhor motivação. Cristo retornar, todos conhecerem acerca desse evangelho que transforma. Só que Deus é um Deus de amor, Ele é Pai, como vimos na lição essa semana, e vamos conversar logo mais também acerca disso. E Deus, Ele ainda promete bênçãos para aqueles que aceitam o desafio de serem Calebes, ou de serem missionários, pessoas que compartilham. E quando a gente olha para esse texto que nós acabamos de ler, a gente vai ver que Deus, Ele comunica bênçãos para todos aqueles que saem do seu conforto e vão pregar o Evangelho. 4, pelo menos, bênçãos eu consigo ler nesse texto aí que está aberto na sua mão, deixa aberto que nós vamos ler novamente. E a primeira bênção que Deus quer dar para aqueles que querem compartilhar o Evangelho é no versículo 17. O versículo 17, que diz assim, então regressaram os 70, possuídos de quê? De quê? Alegria. Alegria. Está aqui a primeira bênção. Quando nós estamos envolvidos na missão, a nossa vida é possuída de uma verdadeira e santa alegria. Alegria. Se entregue para a missão, que você será feliz. Sabe, nós vivemos num mundo avançado de tecnologia, mas é um mundo que estamos na maior época, no auge das doenças psicossomáticas. Crianças, adolescentes, pré-adolescentes sofrendo com ansiedade, depressão, adultos se sentindo sozinhos, tristes, infelizes. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que aqueles que participam da missão, seja criança, juvenil, adolescente, seja adulto, é possuído de alegria. De alegria. Quer ser feliz? Trabalhe para Cristo. Encontrando um amigo, ele contou para mim acerca de uma experiência que ele teve, ele falou,
Marquinhos, eu estava no açougue, ali com os amigos, e vi uma senhora com os filhos remexendo lixo. E aí eu não consegui me conter, eu fui lá no supermercado, fiz compras, entreguei a ela, a sua família. Aquilo me deixou uma alegria tremenda, fiquei bem. Foi para isso, eu gosto de fazer essas coisas. Você percebe, então, quando você abençoa, você é abençoado. Quando você dá, você é que recebe. Você é feliz. Primeira coisa que Deus quer te dar ao você participar da missão é alegria, verdadeira felicidade. E trabalhar na obra do Senhor traz justamente essa emoção, grande alegria e prazer. É um privilégio servir, ser um coparticipante de Deus na obra de salvar as pessoas. Que felicidade! Mas não para por aí. Temos uma segunda bênção que Deus quer dar para aqueles que participam da missão. Versículo 17 ainda, que diz, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Olha a segunda bênção que Deus quer dar para aqueles que participam efetivamente da missão. Poder, autoridade, o direito de ordenar dado pelo próprio Cristo. As pessoas têm medo, se tem alguém possesso, chama o pastor. Aqui eu coloquei uma coisa na cabeça no seminário também, que eu falei, uma das minhas funções para a igreja é demonstrar e fazer a igreja entender que não há nenhuma diferença entre mim, entre eu, o pastor e o membro da igreja. Não há diferença nenhuma. A mesma oração que você faz tem o mesmo poder que a oração que eu faço. Talvez a única diferença que possa ter é um pouco de conhecimento. Eu ingressei no bacharelado de teologia, fiz uma graduação, 4 anos, mas eu não tenho diferença nenhuma da tua oração para a minha. Paulo vai dizer que o sacerdócio é de todos os santos. Acabou aquela história de que o sacerdote, o padre, o pastor, ele é especial, a oração dele é melhor. Não, meu irmão, o sacerdócio é nosso. Então, esse mesmo poder que é dado ao pastor, a quem seja, é dado para qualquer um que participa da missão. Quer expelir demônio? Se entregue na missão, porque o poder não está em você, não está em mim, está em quem? Em Cristo. É isso que nós lemos na palavra, dado pelo próprio Cristo. E aí o verso ainda vai dizer, no versículo 18, que o próprio Jesus falou, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E essa referência que Jesus está fazendo aqui, esse acontecimento particular, esse êxito que muitos teriam ali nessa missão dos 70, é um vislumbre para a tua e para a minha vida. Jesus está falando, o inimigo está tentando te derrubar, está te assolando, eu estou vendo ele cair como relâmpago. Ou seja, te entrega para a missão, que tu vai ver se tu não recebe o poder de Deus e trabalha e o inimigo cai por terra, amém? É nas mãos de Deus, porque Ele mesmo falou, eu vi Satanás cair. Te entrega para a missão, porque Jesus justamente ele vê esse triunfo como algo sintomático das muitas outras vitórias sobre Satanás no decurso de toda a história. E ele viu na minha e na tua vida. O versículo 19 vai dizer, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Todo o poder. Deus nos dá todo o poder e a autoridade sobre o inimigo. Amém? É a segunda bênção. Alegria, poder, autoridade. Mas ainda tem uma terceira bênção. No versículo 20... No versículo 19, aqui o finalzinho diz, e nada absolutamente vos causará dano. A terceira bênção que Deus quer dar para você, participando da missão que é dele, é proteção. Proteção. Eu estou chegando a Florianópolis, eu estava ausente quando teve aquelas chuvas que inundaram a região, e eu vi muitos Calebes trabalhando em prol das pessoas, das casas que foram inundadas pela água. E sabe, eu não tive nenhuma notícia de Calebes adoecendo, sendo vitimados por alguma coisa. Não vi, porque Deus dá
proteção. Mas veja, é bem verdade que você tenha em mente algum caso de pessoas que saíram para pregar e em algum lugar aconteceu algo errado, foi morto. É possível, mas isso são casos isolados. Isso está sob a soberania de Deus. Mas uma coisa eu sei, quando eu saio para pregar o Evangelho, Deus protege. Ele manda os anjos, porque você está indo fazer uma missão que não é tua, é dele. E é o nosso privilégio participar dessa missão. Qual é a primeira bênção que Deus quer dar para quem participa da missão? Qual é? Alegria. A segunda, poder e autoridade. E a terceira, eu quero ver se vocês estão comigo, proteção. Mas tem a quarta e maior e melhor bênção que Deus quer dar para aqueles que participam da missão. Versículo 20. Não obstante, alegrei-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. O maior motivo de alegria para quem participa de uma missão Calébio, da missão de Deus, a missão da igreja, não são os milagres realizados, não são a expulsão de demônios, não é uma vitória momentânea, mas sim o triunfo eterno de ter seu nome escrito no livro da vida. É isso que causa alegria. A maior glória de um homem não é o que ele tem feito, mas sim o que Deus tem feito por ele e através dele. Quer ter tua salvação confirmada, tua fé fortalecida, trabalha em prol das outras pessoas. E o teu nome está o quê? Escrito no livro da vida. A autoridade sobre demônios, curas. Não sei se você já presenciou um milagre de orar e uma irmã ser curada do câncer. Eu já vi isso, definhando uma visita, uma oração, e depois de um tempo a mensagem falando: pastor, estou totalmente curada. É um motivo de alegria, mas a verdadeira alegria não está nisso, porque isso é insignificante. Essa mulher que foi curada do câncer, em breve tornará o pó, porque é o natural do ser humano, é voltar para a terra, é morrer. A alegria mesmo, a glória, é ter a salvação eterna em Cristo Jesus. E quando ele voltar a falar: vinde benditos de meu Pai, vinde vitória, você liderou esses jovens, está aqui a coroa da vida eterna. Vinde, é isso que Deus quer dar para nós. No versículo 21, para finalizar, você vai ver que o próprio Jesus, ele se alegrou. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e os revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Quer fazer Jesus feliz esta manhã? Quer fazer Jesus feliz na tua vida? Ou a sua vida ser feliz também, mas fazer Jesus feliz? Participe da missão. Quando nós olhamos o Evangelho, os Evangelhos aqui, esse versículo 21, é a primeira vez que lemos Jesus se alegrando. E sua alegria não estava residindo nos milagres extraordinários, mas na soberania de Deus, na salvação das pessoas. Ele se alegrou porque viu o ser humano participando da missão que é dele. Não haverá ninguém no céu que não tenha testemunhado desse amor real na sua vida. Se eu entrar no céu, com certeza terei comunicado esse evangelho para alguém. Lá alguém vai tocar nos ombros e vai falar: ô, pastor, obrigado, porque você foi à minha casa. Obrigado, porque você orou comigo. E você, tem alegria? Sabe, eu já vivenciei muitas coisas nessa vida, muitas. Acho que, na verdade, experimentei de muita coisa. Eu tinha outra vida, tinha outra formação, experimentei o que o dinheiro podia proporcionar, mas não há felicidade maior do que ver pessoas descendo ao tanque batismal em virtude do teu testemunho. Não sei se você passou por isso, mas Deus te chama esta manhã para isso. No ano de 2023, eu ainda estava no seminário.
foi o pior ano da minha vida. Foi o pior ano da minha vida. Pensa comigo, eu tinha saído 3 meses fora de casa, saí em março, início de março, para um projeto de plantar igreja. Fui para Ponta Grossa, fui sozinho, a esposa ficou em Maringá, onde nós morávamos. Fui plantar uma igreja lá, num bairro em Ponta Grossa, no Paraná, que não via a presença adventista, e começou o trabalho. Março, e eu com medo, assim como receoso de estar aqui na central de Florianópolis, com medo de lá, como é que vai ser? Será que vai dar certo? E eu mandava mensagem no grupo da família, minha avó respondia, falava, calma filho, vai dar certo. E aí ela mandava mensagem no privado, com oração, com hino, falando, filho, vai dar certo. Quando foi em maio, no dia 2 de maio, eu recebi a pior notícia da minha vida. Minha avó havia falecido, um ataque fulminante. E pensa, eu estava na missão, saí de Ponta Grossa, fui para Curitiba, peguei o primeiro voo, fui para Macapá, onde ela residava, fiz a cerimônia fúnebre, como, não faço ideia, pelo poder de Deus. Embarquei no avião, voltei, não pude ir para casa, no lado da minha esposa, ficar de luto, tive que voltar para onde? Para a missão. E ali trabalhei, foi duro, mas estava lá pregando. Voltava para casa onde estava alojado, nada fazia sentido, só queria ir embora dali. Passado esse período, voltei para casa, julho, para o seminário, mas eu não tinha mais paz, eu não tinha mais alegria de viver. Eu ia para o seminário, minha esposa, quando estava em casa, eu parecia normal, e quando ela estava ali, eu ficava tranquilo, falava com ela, e quando ela saía, eu me afundava. Adquiri uma depressão, e é interessante a depressão, porque depressão não é algo, um sentimento de tristeza, choro, é você não querer nada, sei lá, fiquei ali. Ia para o seminário, aquela coisa, por isso que a gente tem que ter cuidado, abrir os olhos, ia para o seminário, quando estava no seminário, tudo legal, voltava para casa e deitava. Minha esposa vinha, até um dia que eu cheguei do seminário, minha esposa estava em casa, mas simplesmente eu não consegui me conter, comecei a chorar, ela falou, o que foi? Eu falei, não sei. A partir disso, eu comecei um acompanhamento terapêutico com uma psicóloga, mas eu todo dia, nesse rito, mesmo sem sentido, sem paz, eu ia à presença de Deus e falava, Deus, eu não tenho paz. Todo dia de manhã eu acordo, oro, falo com Deus, leio a Bíblia e falava, Deus, eu não tenho paz. E aquilo ia me afundando, até que chegou semana de colheita em setembro. E eu estava já cansado, porque eu conhecia a palavra de Deus. E falava, só que é interessante, se tem psicólogo aqui, vai saber melhor do que eu, que o ser humano não trabalha com o consciente, é sempre o subconsciente. Então no meu consciente eu pensava, não foi Deus que matou minha avó, porque ele é um Deus de amor. Só que no meu subconsciente estava aquilo, Deus matou minha avó quando eu estava trabalhando. Mas eu não falava. E aí quando chegou setembro, a semana da colheita, eu falei para Deus, ia sair para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Aí teve um dia que eu estava cansado de sofrer. Falei para Deus, eu não aguento mais. Aquela paz que tu prometeu na tua palavra, eu não tenho. Tu é mentiroso? Eu não creio que tu és mentiroso. Mas eu vou fazer um lance contigo, Deus. Eu estou indo para a semana da colheita. E se nessa semana da colheita, em setembro, tu não devolver a minha paz, fazer com que eu entenda as coisas, eu não volto mais para a igreja, eu largo o seminário, largo tudo, nem quero saber mais de ti, porque é a última semana minha contigo. Sabe? Eu fico pensando que antes disso, eu poderia ter largado a igreja, porque eu já não tinha paz desde maio, que foi quando minha avó faleceu, junho, julho, agosto. Mas eu continuei insistindo com Deus e falei, não, tá bom, setembro. Cheguei em Porto Alegre, a semana que eu ia, a igreja que eu ia pregar todas as noites, no bairro lá periférico, os traficantes deram toque de recolher, ninguém pode sair de casa depois das 6. Aí eu vi, não vou mais pregar à noite. Aí eu ri assim. Então tá bom. Eu cheguei na sexta, no sábado, isso soube. Aí eu ri assim. Tá bom, eu vou ficar aqui, aproveitar essa semana em Porto Alegre aqui. E quando eu voltar para casa, encerrar esse seminário, encerrar tudo. Vida que segue. Mas Deus, Ele sempre sabe todas as coisas. Ele me colocou hospedado na casa de um irmão Mário.
Mário estava afastado da igreja mais de 10 anos. Quando foi na sexta noite, encurtando na sexta noite, última noite minha em Porto Alegre, que eu já ia voltar, já estava pensando, vou voltar para casa, largar isso aqui. Sentei para conversar com o Mário, por isso que eu amo visita. Eu quero sentar com você e conversar com você. Sentei no sofá do Mário, na frente dele, ele começou a falar porque ele não vinha mais à igreja. Porque ele tinha abandonado a fé. E falou, pastor, fazem 11 anos que meu pai morreu. E eu simplesmente tive que cuidar dos meus irmãos. E aí ele começou a falar, embargar a voz e Deus matou meu pai. E ele ia falando aquilo e algo em mim assim, e ele ia falando. Quando ele terminou de falar, eu parei e falei, Mário, não, Deus não matou teu pai. Ele nunca quis a morte, ele nunca quis o pecado, nunca quis o sofrimento. E comecei a falar para ele da esperança, de quem era Deus. E quando eu falava para ele, eu comecei a chorar. Porque ao pregar para ele, ao estar na missão, ao estar ali comunicando Deus que eu conhecia, eu estava respondendo a quem? A mim mesmo, aos meus traumas, ao que estava no meu subconsciente. E comecei a chorar. Aí ele estranhou, eu falei, desculpa, Mário, é que eu também participei disso mesmo. E ao te responder, eu tirei todas as dúvidas. Deus não matou ninguém, pelo contrário, Ele deu a vida para que nós, o seu pai, a minha avó, nós pudéssemos ter vida, vida plena, vida em abundância e vida eterna. E sabe o que eu descobri? Que foi na missão que eu fui curado. Hoje eu não sofro de depressão. Não fico em casa querendo ficar lá sem fazer nada. Eu fico lá, quando eu estou em casa, fiquei pensando de chegar aqui, o que vamos fazer no Distrito Central, o que vamos fazer com os Caleb. E fiquei olhando, participei de uma reunião e ouvi ali e falei, nossa, legal, vamos trabalhar. Porque tem pessoas que, assim como eu, estava necessitando de um toque de fé. Tem pessoas lá fora precisando de esperança, de amor. E eu não tenho acesso ao teu familiar, ao teu amigo, é você que tem acesso. E Deus te trouxe aqui esta manhã para lembrar que Deus te colocou onde você está, para que você possa testemunhar desse amor, desse evangelho que preencheu a tua vida. Mas se você não tivesse encontro com Deus, também você não vai poder comunicar aos outros. E aí eu te pergunto, e aí, qual a tua resposta? Tu entendeu a mensagem? O que é que tu vais fazer a partir de hoje? Deixa eu te falar, em nome de Jesus, acabaram as férias. Acabaram. Você veio para essa igreja aqui para lembrar que você é um missionário de Deus. Porque você nasceu para testemunhar do que Ele tem feito na tua vida. Eu tenho muitas histórias do que Deus fez na minha vida, mas temos aí um tempo pela frente para conversarmos. Mas Deus te chama hoje para testemunhar onde você estiver e para fazer parte desse exército. Cadê o exército dos Calebs? Quero chamar aqui aqueles que vestiram a camisa literalmente, falaram, eu pregarei o evangelho, eu sairei do meu conforto e vamos lá no domingo, limpar chão, pintar parede. Venham aqui à frente, podem vir os Calebs aqui, esse exército laranjado, porque esse é o primeiro movimento do ano. E é o primeiro movimento que é justamente por isso, é o start para a missão. Eles entenderam que o melhor é participar da missão. Esse é o exército amarelo, laranja. Mas sabe, esse exército está incompleto, porque falta você. Ah, pastor, eu sou velho, não importa. Vem, participa, tu ouviste as bênçãos que Deus quer dar para a tua vida. Ah, eu não sei falar, não importa. Porque o que Deus quer fazer não depende de mim, dos meus dons, não depende de você. Depende do que nós apenas permitimos que Ele faça na nossa vida. E eu vou apelar agora. Você tem que estremecer. E o apelo de Deus para você é apenas um. Filho, filha, você quer participar dessa obra de salvação? Confirmando a tua salvação e sendo instrumento para salvar os outros? Se for o teu desejo, eu vou te fazer sair daí de onde você estiver e vir aqui à frente, para junto nós estarmos, nos cumprimentarmos. Hoje teremos um pôr do sol, amanhã teremos ação e teremos outras ações ainda no decorrer do ano. E Deus te chama a se unir a nós para proclamarmos o evangelho, para vermos Cristo voltar em nossa geração, amém?
depende de você também. Deixar Deus atuar. Nós vamos cantar o hino Mensageiro. E se for o teu desejo fazer parte da missão que é de Deus, vem para cá com a gente.